Era uma vez, poderíamos começar assim, era uma vez uma menina que desde pequena ela não se conformava com a situação da mulher na sociedade, né? Ela nasceu lá em janeiro, dia 4, mais ou menos em 1934, poderíamos colocar, né? E ela sempre, ao mesmo tempo que ela não conseguia aceitar essa condição da mulher, ela via a injustiça na sociedade, né? Ela começou a estudar e não parou a sua vontade de estudar as condições das mulheres na infância, né? Estudou numa grande universidade de São Paulo, a USP, e desenvolveu o seu doutorado da condição da mulher, mas sempre correlacionando com as ideias marxistas que ela tinha, né? E ela foi desenvolvendo vários trabalhos em relação do capitalismo e da situação da mulher na nossa sociedade, né? Porém, isso não é só mais uma história. Ela existiu, o nome dela é Eliette Safioti, uma grande pesquisadora, lutou pela causa da mulher, né, relacionando a sociedade capitalista com a situação da mulher atual. Desenvolveu vários livros, como O Poder do Macho, Do Artesanal ao Industrial, a exploração da mulher, né, e ela faria tudo outra vez se preciso fosse. Eu também tenho uma história para contar e ela era assim, era uma vez uma bailarina que ela era muito bonita, tinha muito talento, e só que ela era inconformada com a política do país que ela vivia. Ela nasceu na França e ela não aceitava a política da época e ela era muito revoltada, muito rebelde. Aí o pai dela trouxe ela para o Brasil e aqui no Brasil ela fez muito sucesso e ficou muito famosa. Só que ela tinha um grupo de homens que eram fã dela, que chamavam, eles chamavam baderneiros, porque o nome dela é Maria Baderna. E aí eles eram os baderneiros, mas ela não gostava desses homens atrás dela e ela sempre arrumava briga. Ela achava desrespeitoso que eles quisessem algo dela por ela ser bonita, por ela ser uma figura pública. E ela sempre arrumava briga, ela era rebelde, ela não era aquela bailarina que todo mundo pensa, e ela que é um príncipe encantado. Não, ela era ela, só ela. E ela, além dela ter essa personalidade, ela também lutava pelo abolicionismo. Ela apoiava os negros no Rio de Janeiro, ela morava, ela ajudava eles nos quilombos, e ela continuou até o fim da vida dela nessa luta. E aí ela largou essa fama para ajudar mesmo as pessoas e lutar por essa causa, e ela acabou até perdendo a fama, perdendo dinheiro. E essa é uma mulher que existiu, é a Maria Baderna, e ela foi uma feminista, e eu acho que a maior representatividade é que ela era, mesmo naquela época que era muito difícil você ver uma mulher de autoridade, uma mulher que não se interessava para atrair o homem, ela tinha as causas dela, ela lutava contra o machismo, mesmo numa época que talvez isso não estava existindo. E já que vocês hoje contaram a história de duas grandes mulheres, eu também vou contar a história de uma outra grande mulher. Ela nasceu em Porto Alegre em 30 de agosto de 1943. E ela, desde muito pequena, ela já se interessava por manifestações sociais, movimentos sociais, e ela decidiu cursar Ciências Sociais na França. E na época que ela foi cursar Ciências Sociais na França, o Brasil vivia sobre um período ditatorial, de ditadura, e não era característico dela gostar disso. Ela foi para a França exilada, e lá ela começou seu curso. Porém, quando ela estava com um ano de faculdade, começou a eclodir as manifestações de 1968 em Paris, e ela retornou para o Brasil. Quando ela retornou para o Brasil, ela decidiu que ela falou, não posso ficar mais aqui no Brasil nesse período de ditadura, e ela exilou novamente para o Chile. Mas quando ela foi para o Chile, Salvador Allende, ele morreu, e ela falou, também aqui está ditadura, não dá para ficar aqui. E ela retornou para Paris. Ela ficou um tempo lá em Paris,
E depois que ela já estava há bastante tempo em Paris, ela retornou para o Brasil. E aqui ela começou um movimento bem legal. Ela fez parte do Partido dos Trabalhadores, no Sindicato das Mulheres, e ela ia dando palestra sobre a questão de gênero e da mulher. E a morte dela foi uma morte muito triste, eu acho, porque ela morreu fazendo o que ela gostava. Ela morreu num acidente de carro na Paraíba, justamente quando ela retornava de uma palestra que ela falava sobre o feminismo para trabalhadores rurais, para os trabalhadores na luta de causa. E essa mulher, ela foi Betty Lobo, uma pessoa muito conhecida, e assim como o nome dela, ela era uma mulher que não tinha medo de falar. Ela era selvagem, porque ela falava o que ela pensava. E eu gostaria de falar um pouquinho da história de uma outra mulher lutadora do Brasil, uma brasileira, guerreira, que é a Ana Montenegro, que militou no Partido Comunista Brasileiro e militou pelas mulheres também. Foi uma grande feminista, né? Inclusive dentro do partido, travando uma luta contra o machismo até dentro do partido. Ana Montenegro foi a primeira mulher exilada na ditadura militar e após a anistia voltou e continuou lutando pelas mulheres da classe trabalhadora. Também gostaria de citar a Zuleide Faria de Mello, também militante do partido. Camaradas Ana Montenegro e Zuleide Faria de Mello presentes. Meu nome é Helena, eu sou militante feminista do coletivo feminista classista Ana Montenegro e também sou professora de biologia. Eu sou Nise da Silveira, me formei na Faculdade de Medicina da Bahia. Sou médica psiquiátrica e me formei numa sala com 157 homens e apenas uma mulher. Eu fui presa no golpe de 1935 e eu fui presa porque eu era comunista e participava da ANL. Depois de ter sido presa, que eu fiquei 16 meses presa, depois dessa prisão, eu acabei sofrendo uma época de desemprego e com isso eu acabei tendo um longo período difícil da minha vida. Depois desse período de desemprego, eu acabei sendo reintegrada no serviço público. Nesse serviço público, por meio de castigo, eu fui designada a cuidar da ala de terapia ocupacional. Só que foi a minha paixão, esse castigo virou a minha maior paixão. E eu tenho um contato muito grande com meus pacientes e adoro o que eu faço. A partir daí, eu comecei a ter umas situações bem melhores. O meu trabalho foi pioneiro na área de terapia ocupacional, foi pioneiro no Brasil e tudo mais. Eu sou paciente da doutora Anice e eu tô aqui para falar que ela criou um laço de amizade com a gente. Não só um laço mecânico, sabe, de paciente e médico. Ela humanizou o trabalho que os médicos faziam. E ela mostrou pra gente que o que a gente fazia é arte. Até trouxe um desenho para mostrar. E a gente gosta muito da doutora Anice. Vou contar para vocês a história de Margarida Maria Alves, uma mulher com um rosto comum, como de tantas mulheres. Nasceu em Alagoa Grande, no ano de 1933. Foi a primeira mulher a ser presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Lutava em uma época em que mulher não tinha voz. Ela lutava por direitos trabalhistas que já eram conquistados por trabalhadores urbanos, como registro em carteira, jornada de 8 horas, repouso remunerado, férias e 13º salário. Foi assassinada em 12 de agosto a mando de um latifundiário, depois de fazer várias denúncias. Uma delas foi contra o filho de um fazendeiro, que havia espancado uma moradora de suas terras, velha e paralítica. O dia de seu assassinato é comemorado Dia Nacional da Luta contra a Violência no Campo e pela Reforma Agrária. Margarida Maria Alves, uma mulher de luta, inspiração e coragem. Falando em coragem, mulheres são corajosas. Alunas do IFE são corajosas, como o caso de 3 alunas que passaram por uma transformação nos cabelos, fugindo da padronização imposta pela moda. Tiveram um posicionamento que precisava aceitar a beleza dos cabelos crespos e vencer o padrão imposto. Como Margarida, passaram por momentos que outras pessoas tentaram acabar com o ideal delas e precisaram ser firmes na decisão de serem respeitadas na sua diversidade, na sua beleza natural.
A força do grupo foi importante para a causa e para alcançarem juntas o objetivo. Assim, pudemos perceber que mulheres comuns, no dia a dia, também escrevem suas histórias incríveis.